is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And why is that doll pretty? Because he's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. A discussão em torno do tema da raça é um dos debates mais constantes na sociedade contemporânea. Os maiores genocídios do século XX se utilizaram, em grande medida, de justificativas racistas. Para nos ajudar a compreender esta complexa e polêmica questão, o Café Filosófico recebe o sociólogo e doutor em Geografia Humana, Demétrio Magnoli. A ideia de raça é uma ideia extremamente moderna, né? Essa ideia é uma ideia que tem 2 séculos, alguma coisa assim, não mais do que isso. É coisa diferente do etnocentrismo. O etnocentrismo, de modo geral, a ideia de que o meu grupo humano é melhor do que os outros, é algo que existe desde que existe registro escrito. As chamadas evoluídas e também as sociedades chamadas primitivas, todas elas são etnocêntricas. Quando receberam exploradores no século XIX, os inuits do Ártico acreditaram que os europeus queriam aprender conceitos civilizatórios com eles. Afinal, os exploradores lhe pareciam pouco higiênicos e de modos não gentis. Já na ótica dos europeus, os inuits é que eram considerados primitivos. Tanto que os batizaram esquimós, que quer dizer comedores de carne crua. No etnocentrismo não há a ideia de ancestralidade, não há a ideia de que de uma família humana que atravessa a história como um meteoro atravessa o universo. É essa ideia que é muito moderna. Uma das primeiras manifestações mais claras dessa ideia aparece com o Linnaeus. O Linneu, o inventor da classificação biológica, da taxonomia biológica, ele fala em raças, ele fala em 4 raças, né? E o que ele fala, aliás, é reproduzido até hoje. O Linneu falava na raça europeia, africana, asiática e americana. O Linneu também falava de seres estranhos, de outras raças. Ele acreditava, como muita gente naquela época, que existiam homens das florestas, mais ou menos parecido com monstros, sub-raças monstruosas diversas, né? Num mundo povoado ainda por uma imaginação fantástica que depois viria a desaparecer. O Johann Friedrich Blumenbach, o alemão, médico alemão Blumenbach, no final do século XVIII, forma vamos dizer, a aquarela das raças tal como a gente vê até hoje. Tal como o senso comum fala até hoje. Então, a ideia de brancos, negros, amarelos, vermelhos e marrons, que era a raça malaia, eram as 5 raças do Blumenbach. Linnaeus e Blumenbach, eles estavam muito ligados às ciências biológicas. Eles pensavam em raças humanas como se pensa em raças de animais. Foi o Arthur de Gobineau, o francês Gobineau, o primeiro que relacionou
a ideia de raças humanas com a ideia de história. Ou seja, resolveu que a história humana é uma história protagonizada pelas raças. Ele pegou a ideia de raça que estava lá nas ciências naturais e transportou essa ideia para a história, para as ciências humanas. Naquela época, mais para diante um pouco, no finzinho do século, em 1899, é publicado um livro extremamente interessante, de um cara que foi um dos inspiradores do nazismo. Quando eu cito o Chamberlain, Houston Stewart Chamberlain, eu não estou enaltecendo o Chamberlain, eu estou citando um fato. Né? Chamberlain, ele publica um livro que se chama As Fundações do Século XIX. E esse livro vai ser lido, né, e vai inspirar os principais ideólogos do nazismo. É um livro fundamental para você entender a ideia tão importante para o nazismo da raça ariana. O que ele vai contar é a história da humanidade como uma história racial. E é, na verdade, a história do progresso humano como uma história racial. Existiria uma raça europeia, e dentro da raça europeia existiria um tronco principal da raça europeia, que seria o tronco ariano. E todas as grandes conquistas da humanidade seriam um produto do tronco ariano. Então, vamos dizer assim, os arianos seriam a vanguarda da raça branca, da raça mais evoluída. O livro dele é muito interessante, porque, na verdade, é um livro de história. É uma história corrompida, uma história deturpada, é uma história reescrita por um pensamento radicalmente racial. O mito da raça, tal como a gente conhece hoje, ele só se consolida junto com o darwinismo. É junto com a ideia de evolução, que a raça deixa de ser a raça tal como falada pelo Linneu, tal como falada pelo Blumenbach, que era apenas uma classificação estática de seres humanos. A raça passa a ser alguma coisa ligada à ideia de evolução. Então, a superioridade da raça branca derivaria do fato dela ser mais evoluída biologicamente do que as demais. E aí você tem uma hierarquia de evolução racial que coloca, evidentemente, os europeus, os brancos, no ponto mais alto da escala, os negros no ponto mais baixo da escala. Então, essa ideia vem junto com o darwinismo, embora o próprio Darwin tivesse muita dificuldade com a classificação racial. Ele chegou a escrever que classificar os seres humanos em raça é muito difícil. Ele tinha certas dúvidas. Mas uma série de cientistas naturais, médicos, não tinham dúvida nenhuma. E eles acoplam o evolucionismo à ideia racial. Começam a estudar crânios, começam a medir crânios, e ao medir crânios eles provam aquilo que eles já queriam provar, que a raça branca é superior. Alguns eram vilões científicos óbvios, eles deturpavam dados, eles mudavam os cálculos e por aí afora. Mas havia outros que não, que procuravam ou que acreditavam estar mantendo a objetividade científica. E é interessante observar como os instrumentos de autoilusão que eles criavam, para ao mesmo tempo em que se mantinham fiéis à suposta objetividade científica, se mantinham mais fiéis ainda às conclusões prévias que eles queriam tirar, ou seja, a conclusão da superioridade da raça branca. Mesmo depois de abolida a escravidão, negra é a mão de quem faz a limpeza, lavando a roupa encardida, esfregando o chão. Negra é a mão
é a mão da pureza. Negra é a vida consumida ao pé do fogão. Negra é a mão dos preparando a mesa, limpando as manchas do mundo com água e sabão. Negra é a mão de imaculada nobreza. Estima-se que de meados do século XVI até metade do século XIX tenham chegado ao Brasil 4 milhões de negros trazidos à força do continente africano, de regiões onde ficam hoje países como Angola, Moçambique, Mali, Guiné, Benin, Congo e Costa do Marfim. Transportados nos porões infectos dos navios negreiros como mercadorias e não como seres humanos, muitos morriam durante a viagem devido aos maus tratos, doenças e inanição. É senso comum a ideia de que motivos racistas teriam sido fundamentais como justificativa para tamanha barbárie. Mas a história não foi bem assim. O século XIX é o século do outono da escravidão moderna. A maior parte da escravidão moderna aconteceu nos séculos anteriores e ela não precisava de justificativa política ou moral. Não precisava. Por que algumas pessoas eram escravas? Porque tinham sido escravizadas. Qual é o problema disso? A escravidão existiu em toda a história humana, entre todos os povos. Desde a antiguidade, povos que venciam guerras escravizavam os povos derrotados. Se você não acha que os seres humanos são iguais por natureza, não há nenhum problema.